Shalom, meus amados irmãos, mais um final de semana, em nome de Yahshua, estamos aqui reunidos para honrar e bendizer o nome de Yahshua, nosso irmão, Salvador, amado e Rei, Yahweh Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe. Quero agradecer aos irmãos as orações, os que têm lembrado, me auxiliado em oração, a mim e minha família, muito obrigado, no nome de Yahshua, irmãos, e a gente vai falar hoje, no nome de Yahshua, sobre um assunto, irmãos, que talvez deixe algumas pessoas um pouco confusas, porque eu tenho visto que tem pessoas que são ialdins, que defendem reuniões em templos, mas aí é questão até de gosto, talvez não seja nem questão de ignorância, no nome de Yahshua. Eu penso que é questão de gosto, não sei. Shalom, irmão Francisco, seja bem-vindo, aleluia. Que o Altíssimo abençoe você e tua casa, meu irmão, no nome de Yahshua Mashiach. Nossa luta é grande, mas a nossa vitória é certa, no nome de Yahshua. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque eu ouvi aí essa semana de pessoas conhecidas, que congregam em templos religiosos, e eles usaram, todos eles que entraram nos assuntos, eu ouvi isso dentro do ônibus, indo para Guapimirim, e eu vi lá no posto de saúde, onde fui fazer exame também, isso, e o assunto era eles falando a respeito de Davi, que a palavra se encontra no livro de Salmos primeiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Altíssimo. E ali ele estava falando, dentro dessa palavra a gente tem que cumprir, porque o Davi ele ficava feliz quando ele ia no templo. Mas Davi não construiu o templo. Quem construiu foi Salomão, não tinha templo na época de Davi. Tinha o tabernáculo, as tendas. Tinha a Arca da Aliança, estava lá, mas o salmista Davi ele não se referiu a esse templo, não se referiu à estrutura que Salomão viria a construir, não, entendeu? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas primeiro nós vamos estar orando no nome de Yahshua, porque a gente tem que entender que templo, você e eu, nós somos o templo do santo, do Ruach do santo, nós somos o templo. Nada além disso, no nome de Yahshua. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome de Yahshua, Pai, na tua presença, ó Yahweh, agradecendo, Pai querido, pela sua benevolência, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecendo pela peneira, Pai querido, que tem passado em nosso meio, Pai querido. Agradecido pelas tuas ovelhas que tem despertado, Pai querido, no meio dos irmãos que congregam em templos religiosos, frequentam denominações. Obrigado por esses que estão despertando, Pai querido, no nome de Yahshua. Te peço, Pai querido, sabedoria e discernimento nessa noite, para estar aqui, Pai querido, com a responsabilidade de compartilhar a Tua palavra, Pai. Que Tu venha usar o Teu humilde servo no nome de Yahshua nessa noite, Pai querido, com grande sabedoria, para que nós possamos aprender de Ti algo mais especial, Pai querido, nessa noite, além daquilo que Tu já tem feito. Por isso, meu Pai, eu Te agradeço. Sei, Pai querido, que a seara ela é muito grande, mas os ceifeiros, ó Pai querido, são muito poucos. Mas a Tua palavra também nos diz, Pai querido, que é para a gente ter bom ânimo, e a gente se alegra, Pai querido, em meio à nossa dificuldade. Muito obrigado. Pai querido, te peço pelos irmãos que nesse momento também estão fazendo as suas lives, ó Pai querido, com a disciplina da sua palavra, Pai querido, que Tu vos abençoe e usa eles de uma forte e poderosa, Pai querido, no nome de Yahshua. Pai querido, tira o tampão dos ouvidos e a trave dos nossos olhos, para que nós possamos, Pai querido, ver e ouvir, Pai querido, de forma clara e objetiva, aquilo que Tu tem para nós. Muito obrigado por tudo que tem nos mostrado, feito, falado e agido em nossas vidas, Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, é o que eu te peço e agradeço. Que assim seja. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos aí estar falando um pouquinho, sobre isso, no nome de Yahshua. Sobre você e eu sermos o templo do Ruach Kadosh. Shalom, irmã Vera. Seja bem-vinda. Que a benevolência de Yahshua esteja sobre sua casa, no nome de Yahshua Mashiach.
Então, irmão, nós vamos começar, nós vamos ler 4 livros diferentes, tá? Só um que tem um versículo maior, mas nós vamos ler 4 livros diferentes, nós vamos ver a partir de Salmo, capítulo 22, Terrilim, capítulo 22, que o salmista Davi, ele começa dizendo, pode fazer um favor para mim de acender aquela lâmpada ali, ficar mais claro aqui para mim, por favor? Que estava acesa. Salmos capítulo 22. Uma palavra muito boa. Obrigado, minha filha. Que é uma palavra muito boa, mas ela é distorcida por alguns irmãos aí, né? E está sendo também mal interpretada por alguns eldins, tá? Como a minha função aqui não é atacar ninguém, é só apresentar o que a Escritura diz, na sua essência, de acordo com aquilo que o Eterno tem colocado em meu coração, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas o Eterno, ele nos usa, não é verdade? Então vamos lá, ó. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Dá para você ler aí, Manuela? Versículo 1? 22? 122. Isso, não achou ainda não? Isso. Botar minha esposa para participar aqui, gente. Ela não aparecer, ela não gosta não, tá? Mas ela é vaso. 122, isso. Versículo 1 e 2. Por favor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Altíssimo. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Muito bem. Aqui, irmãos, já cai por terra o que os irmãos ensinam, pregam aí, né? Nossos irmãos denominacionalistas e alguns eldins. Por quê? Porque o texto aqui, o salmista começa dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Altíssimo, a casa de Yahvé. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém e ao Shalom. Então, não é o templo construído para fazer culto. Não é o templo construído para se colocar púlpito. Não é o templo construído com um palcozinho para ficar lá em cima, com o microfone na mão, caixinha de som, guitarra. Não é o templo construído com aquele monte de tribuna lá atrás para ficar os doutores da lei, que sabem tudo e ninguém sabe nada, lá em cima. Não é. Aí diz, ó Yahvé, você que está construída como uma cidade sólida. Aí, o templo aqui, que o salmista Davi se referiu, era a cidade de Yahvé, cidade de Jerusalém. Não era o templo que Yahvé falou que seria derrubado, que não ficaria pedra sobre pedra. Não é esse templo. Não é a estrutura onde ficavam os fariseus e os escribas para oferecer os sacrifícios e holocausto. Não era a estrutura onde, posteriormente, quando Salomão erguesse, ficaria a Arca da Aliança. E eu estou vendo, né, como eu falei no início, escutei um monte de gente falando que tem que ir para a igreja. Ir para a igreja. Tem que ir para o templo. Não tem. Essa é conversa fiada. Sabe? Porque se o templo salvasse alguém, se o templo fosse o ápice de tudo, por que até hoje ele não foi reconstruído? Por que teve uma profecia contra o templo? Por que dentro do templo houve a profanação, entrando no Tamuz, o Deus Sol, descrito lá no livro de Daniel? Ezequiel também aponta. Sabe, e os irmãos, os denominacionalistas, a gente já sabe que eles fazem muita confusão. E as pessoas que não buscam conhecimento dentro da Escritura, eles vão lá, colocam a bandeja para os irmãozinhos, os irmãozinhos, por falta de conhecimento, não entendem o que estão comendo, sai comendo aquilo tudo. E aí depois fica atacando para cima dos outros, como uma verdade absoluta que não é. O salmista Davi, aqui no capítulo 122, ele disse, me fiquei muito alegre quando me disseram, vamos a Jerusalém. Vamos a Jerusalém, Yahvé. Porque na promessa feita, Yahvé, né, Jerusalém, receberia o nome do Altíssimo,
o lugar escolhido para a construção do templo, para o nome dele habitar, seria Jerusalém. Então não é o edifício, é a cidade. E para essa cidade, para o Altíssimo habitar nessa cidade, todo aquele povo teria que obedecer aquilo que já foi colocado, né, no antigo pacto. E aí diz o versículo 4: para onde sobem as tribos? As tribos do Altíssimo, ou seja, os servos. Para onde vão os servos? E ao Shalom. Quando você pega ali, esqueci agora onde fica, que fala sobre Ana e Penina, que Ana não podia ter filho e foi orar. O sacerdote falou que ela estava bêbada, né? Embriagada, falando sozinha. Ela falou que não, estava derramando angústia aos pés do Altíssimo. O esposo dela, ele era obrigado, né, todo ano, subir para El Shalom para oferecer sacrifício. E as duas esposas dele, com os filhos dele, com a outra, ia junto. Ela ia junto, mas não tinha filho. Mas ela era, né, a que ele tinha mais carinho. E quando ela orou aos pés do Altíssimo, o Altíssimo se colocou lá. Por quê? Foi no templo? Não. Foi na cidade do Criador. Mas se ela tivesse orado lá na casa dela, onde ela morava, em Mispa, se eu não me engano, ela receberia lá do mesmo jeito. Mas a cultura daquele lugar era de, as coisas que aconteciam eram lá, na Cidade Santa. Porque o que foi passado para eles, o entendimento deles é, aonde habita o Altíssimo é em El Shalom. Então tudo que a gente tem que fazer lá. A festa dos pães asmos é lá. A festa do tabernáculo não é lá. O dízimo, não é só lá que eles recebem o dízimo verdadeiro, não essa imundícia que tem aí, dinheiro, que eles pregam aí como 10% do que você produz, sendo que a gente não produz dinheiro. Eu ia achar maneiro se alguém levasse uma caixa de abacate para dentro de uma denominação, uma caixa de abacaxi. Falei, que isso aí, irmão? Isso aqui é meu dízimo. Pensou? Pensou, irmã Hello? Você chegar lá num templo religioso lá para dar o seu dízimo lá, você leva, você tem um pé de jaca lá, você tira uma jaca, aleluia, e leva, aí você é expulsa. Certamente. Porque é a cultura dos Yaldins daquele tempo. E aí os ortodoxos vivem assim hoje, se eu não estiver errado, né? Mas aí para nós, que somos gentios, nós ficamos livres desse fardo. Porque nós aceitamos Yalcha. E quando os irmãos colocam lá aquela camisa bonitinha com o nome Yalcha, mas tem um púlpito, né? Tem a ministração de louvor, 3 hinos. Vê se não é o mesmo sistema religioso. Aí tem a palavra introdutória. Aleluia. Contra a palavra eu não tenho que reclamar, não tenho que questionar nada em relação à palavra. Não posso, né? Aí depois disso, vem o irmão com uma oportunidade. Vê se não é igual, se bem que tem denominação que não dá oportunidade, né? Mas o sistema religioso que opera desde que a Grande Babilônia, que no caso a grande prostituta, assumiu essa responsabilidade aí, de que o evangelho genuíno estaria com ela, e até teve no começo, mas depois desandou. As culturas estão sendo passadas a mesma mania, e as pessoas estão saindo do templo para fazer da sua casa um templo com as cadeirinhas, e coloca aquele candelabro, né, com as 7, esqueci o nome agora, irmão, me perdoa, né, para as 7 velas lá, aí coloca o nome Yalcha, né, tem um lá em Duque de Caim, Nova Iguaçu, né, com um templo bonito, Yalcha, o Cristo. Tá acontecendo esse monte de coisa aí. Isso aí me preocupa? A mim não me preocupa. Não me preocupa. Por quê? Porque é necessário que essas coisas também aconteçam no meio dos Yaldins. Assim como no meio dos nossos irmãos das denominações. Eles estão agora no estreito, mas estão no estreito, que a máscara agora arrebentou com essa irmãzinha Aimee Rocha aí, com esse louvor aí. Tem outros louvores semelhantes surgindo agora aí. E a internet ela é uma porta maravilhosa para desmascarar, né? E aí os irmãos agora estão desesperados que
um monte de gente está acordando, já não tem mais aquela frequência nas denominações, só vai aos domingos, né? Não estou criticando, porque na semana passada o Eterno me deu-lhe uma pancada, porque o Eterno revelou, vou falar com vocês aqui de novo, no nome de Yahshua, o Eterno revelou que Moisés teve que fugir do Egito por causa de um assassinato, mas quando ele recebeu o chamado e aceitou a missão, ele teve que voltar para o Egito, não foi? Então nós não fazemos parte do sistema religioso, mas estamos buscando viver a sã doutrina, nós vamos ter que voltar lá dentro. Então vamos se preparar, porque isso vai acontecer, irmãos. Vamos ficar na dispersação, porque vai acontecer, sabe? E é muito difícil. E a gente tem uma situação terrível no nosso meio hoje, que é de muitos irmãos e aldins, né, que de repente, né, na euforia da maravilha, vamos dizer assim, o primeiro amor, né, na questão de receber o nome, aí tá lá arrebentando com os irmãozinhos do sistema denominacional, mas eles também não estão lá, eles estão doutrinados daquele jeito, a gente vai ter que ter uma paciência terrível para conseguir alcançá-los. E a primeira coisa que nós temos que fazer é ganhar o respeito deles. Porque quando a gente ganha o respeito deles, a gente consegue falar para eles. Se a gente não tiver o respeito deles, nós não vamos conseguir mostrar. Nós não vamos conseguir nem abrir a escritura comum que nós temos aqui, né, porque nós não temos a original, nós não vamos conseguir mostrar para eles texto bíblico nenhum provando. E se mostrar, eles não vão querer entender, porque não tem respeito. Mas aqui o salmista, ele revelou para a gente que o templo é Yahushalã, a casa do Altíssimo. Casa do Altíssimo é Yahushalã. E diz no versículo 5: lá estão os tronos da justiça e os tronos da casa de Davi, se referindo a Yahushua, que viria posteriormente. Aí olha só, orem pela paz de Yahushalã, que seja próspero aqueles que a amam, reine a paz dentro das suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos seus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você, por amor da casa do nosso Altíssimo Yahweh. Buscarei o seu bem. Ô irmãos, aleluia, louvado seja o Eterno. Aqui o salmista, ele se preocupou em mostrar para nós e também para os daquele tempo, que o lugar que o Altíssimo escolheu para ele habitar é onde o povo dele estava. E aqueles que ganharam terras, posses um pouco mais afastadas, eles tinham que subir, não para buscar presença, tá, irmãos? Mas como aquele povo, na lei, era tratado na carne e não no Ruach Kadosh, porque hoje nós somos tratados pelo Ruach Kadosh, que é pelo Espírito, né? Hoje nós somos tratados pela graça. Naquele tempo, não. Era na carne. Então o Eterno colocou de forma extraordinária o seguinte: para vocês tratar comigo, vocês vão ter que vir aqui, tá? Para dar início ao tratamento, para vocês fazerem os seus pedidos, para vocês fazerem oferta pelos seus pecados, só pode se for aqui. Com exceção de Elefantina, tá, irmãos? Que Elefantina foi outra situação, tá? O povo ficou cativo lá naquele tempo, cresceram, não saíram de lá e edificaram um templo aí lá na cidade de Elefantina. Os irmãos aí conhecem, tá? E ali foi algo extraordinário que aconteceu com aquele povo ali naquele período também, porque eles também faziam parte da promessa. Então foi dado o direito a eles de erguer um templo aí lá, tá? E aí o que acontece? O salmista Davi, ele traz isso para nós hoje, dizendo que haja paz, que nós oremos pela paz em Yahushalã. Ó, a gente não vê aí o pessoal pedindo para a gente orar pela paz lá em Israel. Eu não estou orando pela paz lá, sabe por quê, irmãos? Não é que eu sou contra a cidade de Israel, nada disso. É porque a palavra do Altíssimo tem que se cumprir. Então a minha oração para qualquer tipo de situação, até mesmo pela vida de vocês, é claro que eu faço meu pedido em particular, em relação à vida de cada um de vocês. Mas depois desse pedido eu sempre peço que o Altíssimo cumpra a vontade dele e não o meu querer.
né? Porque o meu querer não é a vontade dele, como é que faz? Não é, irmão Francisco? Como é que eu vou fazer? Aí eu sou maior do que o Eterno? Igual tem um monte de gente pregando aí, com as paredes pretas atrás lá? Para mim não dá. Tem gente que acha que ser discípulo é ser maior que o próprio Messias. Porque pega o texto e fala, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, não fique espantado com isso. Pô, não dá, irmãos. Não dá, porque eu não vi ninguém ressuscitar dos mortos ainda. Então esse pessoal é esquisito. Tá? Vamos continuar. Vamos lá em Mateus, Batitial, capítulo 24, versículo 2. Irmãos, é tremendo. Porque olha só como é que a Escritura não deixa escapar nada. É a gente que dá vazão, abre brecha. E diz assim, Matitial, capítulo 24, versículo 22. Versículo 2, perdão. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade eu lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado, né? Como faz sentido essa palavra, irmãos? Se Yahshua falou que não ficaria pedra sobre pedra, não mandou construir nenhum templo, nem tenda. Que anjo é esse que está aparecendo para esses varão aí, nesses montes da vida, mandando eles ler quê? É só uma pergunta que eu faço. Que espírito que estão nesses homens? Mas também serve para alguns ialdins aí que estão com essa mania, com esse hábito do sistema religioso, irmãos. Aqui em casa é casa de oração, mas é oração particular. Quando vem algum irmão aqui que está com algum problema para falar comigo, particularmente eu aconselho dentro da Escritura e ali eu faço uma oração por ele. Mas esse culto religioso que a gente aprendeu, eu não presto mais. Eu não presto mais, porque esse culto religioso que nós aprendemos, eu não vejo ele aqui dentro da Escritura, para nós. Você pega o livro de Neemias, que se tornou governador naquele período, depois que eles encontram o livro da lei e colocam todo o povo, separam o povo, os verdadeiros ialdins e os que vieram agregado, que eram de outro, que eles separam, e ali eles começam a tratar o povo para que eles se voltassem para a presença, Neemias ele assume o lugar de fala e ali ele coloca o povo em ordem, os sacerdotes nos seus devidos lugares, os levitas que são cantores, os levitas que tocam os instrumentos, os que recebem as pessoas, né? Porque lá no Antigo Testamento é grande, então é tudo muito bem dividido. Aí Neemias ele assumiu o lugar de fala, ele orou, ele avisou o povo os dias que era para se reunir, fez uma Páscoa fora da época da Páscoa, porque foi necessário, porque naquela época a cidade estava destruída, Jerusalém estava destruída, toda arrebentada, ele teve que vir erguer. O Eterno, depois que ergueu, pôs no coração dele para que o povo celebrasse, e eles fizeram tudo conforme a lei, porque aquele povo precisava. Mas eu e você hoje temos Yahshua. Você e eu hoje temos o Ruach Kadosh do Santo em nós, de forma extraordinária, agindo no nosso ser, trabalhando em nosso favor. Ah, mas irmão Leandro, eu não preciso orar. Não precisa, você tem que orar o tempo todo. Primeiro tipo de oração, varô, que você e eu devemos fazer, orar para que aquilo que do Eterno nos foi dado não saia de nós. Porque quando o Ruach Kadosh for tirado da terra, aí vai ficar estreito, vão caçar os doidos aí, que ficam orando, procurar as pessoas que oram, que têm um compromisso com a palavra, não vão encontrar. A Escritura não revela isso? Então você ora para que não seja tirado de você isso, o amor, o zelo, o compromisso com a Escritura, o compromisso em viver a Escritura. A primeira coisa que eu aprendi a orar foi isso.
para que não seja tirado de mim o espírito. O salmista não revelou, o salmista Davi, cria em mim, ó, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não retire de mim o teu espírito. Oh, irmão, que oração maravilhosa, aleluia. E é o que eu peço. Uma das muitas coisas que eu peço. Então, hoje eu consigo passar em frente a uma denominação. Quando tem pessoas conhecidas, eu paro, cumprimento, sabe? Mas, do contrário, eu nem olho. No início, irmãos, eu vou ser sincero para vocês de todo o meu coração, tá? Porque eu não sou hipócrita e não uso de demagogia. Eu nem olhava, que eu sentia raiva por aquilo. Mas o Eterno, Ele é tão maravilhoso que vem tratando a gente, né? E ontem mesmo eu parei para conversar com 2 irmãos, né, que eu tenho muito carinho e apreço por eles. Pararam, eu estava chegando do curso. Irmão, como é que tá? E tá vindo da onde? Tô vindo do curso agora de noite nessa escuridão. Eu falei, eu preciso me qualificar, né, que senão eu não consigo trabalhar. E ali a gente conversou um pouquinho, eu vou para casa que tá na hora. Em frente à denominação, na calçada da denominação. Eu não vejo problema nenhum com isso. Mas no começo, irmãos, por causa da forma que eu recebi as informações, quis compartilhar com os mesmos, e eles caíram de pau em cima de mim, eu fiquei com uma bronca. Eu sei que muitos de vocês têm. É uma bronca normal, mas ela não é natural. Tem que tirar isso do coração. Porque do mesmo jeito que o Eterno usa aqueles que saem fugidos para voltar trazendo a mensagem, nós vamos ser usados para isso também, irmãos. Ou vocês acham que quem vai ser responsável para poder estar lá tratando essas ovelhas que já vão sair de lá toda arrebentada? Vocês acham que eu não sei quem? A gente não recebe cargo, tá, irmãos? Nós não temos cargos, mas nós exercemos liderança sim. A gente não quer essa responsabilidade, mas a gente acaba tendo essa responsabilidade. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Hoje eu estou aqui como responsável para trazer uma mensagem de edificação, de renovo. Eu estou fazendo o quê? Não estou instruindo os irmãos pela infinita benevolência do nosso Pai? O irmão Arlindo, segunda-feira, está fazendo o quê? O irmão Roberto está fazendo o quê? E os demais irmãos estão fazendo o quê? A diferença é que eu e os irmãos que eu citei, nós não nos intitulamos mensageiro. Porque na Escritura, o mensageiro, ele manda cartas para a cidade onde as pessoas que receberam a palavra. Prestem atenção, isso é papel de mensageiro, tá, irmãos? Tá? Não estou aqui me levantando contra ninguém, só estou falando o que a Escritura fala. Apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, ele levantou Timóteo. Timóteo ficou ali pregando a mensagem que ele recebeu para os irmãos, cuidando dos irmãos ali, auxiliando. E apóstolo Shaul estava preocupado com ele, mandava mensagem para saber como é que estava a caminhada. Ele não fez isso? Fez isso com Apolo. Também fez isso com Prisca e Áquila. Ele não lembra desses irmãos que receberam os irmãos, que ajudaram os irmãos? Liderança. A diferença é que eles faziam com amor. Eles não faziam para ser chamado. Tanto é que o apóstolo Paulo não chama ele de líder, de pastor, de padre. Ele não fala nisso. Ele fala, nosso amado irmão fulano, que está em tal lugar. Aí vai a mensagem escrita para aquele irmão. Então nós temos sim. Por isso que o irmão Arlindo, ele sempre me instrui nessa questão, e eu concordo com ele, que alguns de nós que começam a fazer os vídeos trazendo a mensagem, aí já alguma coisa sobe a cabeça. Mas não pode. Nós somos ovelha. A gente está ajudando os irmãos. E nós vamos ser usados. Eu vou dar o exemplo do irmão Francisco que está aí. De novo, eu vou sempre falar dele. Esse homem é o maior exemplo que eu posso dar. A gente está em horário marcado amanhã de fazer uma live de estudo no Salmo, se eu não me engano, 126. Amanhã, que ele mandou a mensagem para mim anteontem e eu não pude responder ele assim, fazer a chamada de vídeo com ele. Por que a gente faz isso? Porque o irmão Francisco, ele olha para o irmão Leandro e fala assim, pô, eu não sigo o irmão Leandro, mas é a pessoa que eu tenho mais intimidade para tirar dúvida. E algumas coisas, irmão Arlindo, esse áudio aqui do irmão Francisco perguntando isso não, Leandro, é assim, ele me ajuda, olha só, compartilha, não é o que os apóstolos fizeram?
quando Judas morreu tiveram que levantar outro, não fizeram em unanimidade? A gente não está levantando a aposta. Mas o Francisco, quando ele pregar para mais alguém e essa pessoa mudar a vida dela através da palavra que o Altíssimo usa a ele vai ser a referência para aquela pessoa. Então nós temos isso. Mas a gente não se preocupa com a estrutura. Porque a melhor estrutura está aqui. A igreja do Altíssimo anda, ela fala e ela pensa. Então, já que vai ser tudo derrubado, irmãos, com certeza esse vídeo vai chegar para alguns denominacionalistas aí. Alguns que gostam de um púlpito, que gostam de um altar. Altar não, um palco, né? Vai chegar para alguns aí. Não vão gostar, provavelmente. Mas, por quê? Porque já tem na mente deles que eles vão chegar e vão dominar. Nós não estamos aqui para dominar ninguém. Nós não. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra. Tá bom, irmãos? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Também vai falar algo extraordinário. Tá, irmãos? 1 Coríntios 3 e 17. Olha só. Como é que não tem como dizer que nós vamos para a igreja. Quando eu trabalhava no transporte alternativo aqui, eu fazia parte do sistema ainda. Aí um amigo conhecido aqui, amigo de infância, na época, chegou para mim, eu estava lá no ponto esperando o passageiro, ele falou assim: Leandro, tudo bom, meu filho? Tudo? Tu ainda tá na igreja ainda? Eu falei assim: não, eu não tô na igreja. Eu sou a igreja. Você precisa de quê? Ele falou assim: eu preciso de um trabalho de oração lá na minha casa. Consegui reunir o grupo e nós fizemos um trabalho de oração lá. Que coisa linda, irmãos. Enquanto eu for falando, vocês encontram aí. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Tá? Nós conhecemos uma pessoa trabalhando no transporte alternativo e ela tinha problema de saúde sério. Eu fazia parte do sistema religioso. Cheguei para minha liderança e disse: conhecemos eu e minha esposa conhecemos uma mulher e ela tem um problema de saúde sério. Só que ela tá cheia de sede. É brava pra caramba, qualquer coisinha, né? Mas como aqui só tem 6 pessoas, era o que frequentava os cultos religiosos. Como aqui só tem 6 pessoas e a Kombi tem 12 lugares, vamos fechar lá e vamos lá. Isso era às terça-feira. O irmão teve a audácia de falar para mim: quem quiser receber bênção, vem aqui. Irmãos, aquilo dali me despertou para fazer a obra de forma tremenda. Consegui reunir o grupo. Foi fácil não, tá, irmãos? Comecei a diminuir a frequência no culto. Por quê? Porque a gente começou a fazer um trabalho na casa dessa irmã. Foi 8 meses, irmãos, fazendo oração lá uma vez por semana. 8 meses. Claro, dentro do que o sistema religioso me ensinava. Mas ali hoje eu vejo a direção que o Eterno me deu. Eu e você temos que ir aonde somos necessários. Aonde o Altíssimo quer nos levar para trabalhar. O templo do Altíssimo é uma pessoa que está dentro de uma casa precisando. É só isso. Mais nada. Esteja pronto para ir. Tanto para alguém que precisa, como graças ao Eterno e ao Todo-Poderoso. A prova disso está aí o Francisco, junto conosco hoje, caminhando. Mas também pode ser outra pessoa. Pode ser você, irmã Elô, sendo usada. Pode ser você, minha esposa Manuela, sendo usada. Porque o trabalho, ele é individual. Para o coletivo, encher o céu. Eu trabalho com um, Manuela vai trabalhar com um, a irmã Elô vai trabalhar com um. Para esse um estar junto conosco. Olha aí como é que funciona, irmãos. O elo da corrente vai se fechando cada vez mais, né? Versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios vai dizer: vocês não sabem que são santuário de Ial e que o Ruach do santo habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Ial, Ial o destruirá, porque o santuário de Ial, que são vocês, é sagrado. Aí que maravilha! Irmã Elô, você é sagrada. Irmão Francisco, tu é sagrado, varão. Ninguém tem que botar a mão. Minha esposa Emanuela é sagrada. Meus filhos são sagrados. Não é para pôr a mão. Não é para se levantar. E se tentar, vai se rebentar.
Porque aqui o texto diz que o Eterno destrói quem se levanta, tá? Cadê a estrutura de parede? E agora? A pergunta está aí. E cadê a estrutura? Cadê a construção de pedra? Aleluia. Cadê o telhado? Cadê o altar? Cadê os banheiros feitos com mármore? Espelhos grandes? Cadê? Não tem, né, irmãos? Não tem. Heresia. Confusão da palavra para ludibriar aqueles que não buscam o entendimento, o conhecimento da Escritura. E acabam se arrebentando, pagando um preço muito caro. Tá? Entendendo que o sacrifício no madeiro já aconteceu, mas agora está se matando por causa de homem. Está repreendido no nome de Yahshua. Vamos agora, irmãos, para Atos capítulo 17, verso 24. Irmão Francisco? É bom que tem que ler, né, irmão Francisco? Aleluia. Capítulo 24. Por isso, irmãos, a Escritura ela vai dizer, aleluia, que maravilha. Oh, aleluia. Oh, aleluia, que maravilha. Por isso que a Escritura vai dizer, irmãos, que aquele que vencer, farei coluna no templo de meu Pai. Está no livro de Apocalipse. A Escritura também revela que para ser salvo, para herdar o reino, o nome já tem que estar escrito no livro. E a Escritura revela que já foi premeditadamente escrito. A gente já fez uma live a respeito disso. Sabe, irmãos? E aí fica essa papagaiada aí, esse povo. Eu não sei o que esses homens que colocam esses ternos, essas gravatas, essas línguas de porco enroladas no pescoço estão querendo fazer. E o que me deixa mais triste, que espírito é esse dos nossos irmãos que não desperta? Mas eu creio que deve ser o Eterno trabalhando, porque a Escritura fala que foi o Eterno que endureceu o coração de Faraó. Aleluia. Então, para que acontecesse, para que o povo visse o poder do Altíssimo, o agir do Altíssimo na vida deles, eu creio que foi isso. Eu creio que isso está acontecendo. Por quê? Nossos próprios irmãos aí, isso eu posso falar, não é crítica, estão aí postando vários e vários repostes, né, da menina que cantou o hino Evangelho de Fariseu. Já falei aqui, irmãos, não é nada demais, aquilo ali já está na Escritura. Aleluia. Mas os irmãos ficam tão alegres que o sistema está caindo, que a máscara dos líderes, estão postando as fotos dos líderes que se levantaram contra ela. Tem outros aí que estão defendendo, mas também estão usando coisa cara. Entendeu? O que eu não vejo, sabe o que é, irmãos? É obra. Tem que ter obra, irmãos. As nossas lives, a maioria das nossas lives, nós temos sempre um testemunho para contar, irmão. Quando, né, de quem está fazendo a live, é do irmão que está participando, nós vai lá e dá o testemunho. Nós temos o testemunho do irmão Francisco, o testemunho da irmã Vera com a filha dela, né? E eu creio que vão vir outros, no nome de Yahshua. Porque assim vai. Os Eodim perseguiram os denominacionalistas, e os denominacionalistas não estão nem aí pra gente mais, irmãos. No começo estavam nervosos, agoniados. Só que eles sabem trabalhar a mente das pessoas. Nós não trabalhamos na mente de ninguém. A gente anuncia a verdade, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, a gente vai embora. Sacode a poeira do pé e mete o pé. Né? Que a palavra ensina. Ó, estou enviando vocês para a cidade. Vocês não vão pelo caminho principal e nem acompanham ninguém. Quando vocês chegar na cidade, vocês vão bater na porta que já está preparada para receber vocês. Tá? Mas se você bater e ninguém receber, não esquenta a cabeça, sacode a poeira do pé e vai para a próxima. Que maravilha! Por isso que eu amo a Escritura. E aí os irmãos fazendo aquele negócio todo, nossa, o sistema religioso está caindo, irmãos, a gente já sabe. A gente não precisa postar na rede social que o sistema religioso está caindo, não. Vamos postar a palavra, vamos fazer uma live de edificação, vamos fazer uma live de estudo, para que os irmãos vão ter mais entendimento, e assim a gente vai crescendo, dentro da palavra de fé em fé, ajudando um ao outro, auxiliando. Sabe? No meu caso, eu sempre falo, quando eu falar algo de errado, que possa atrapalhar o desenvolvimento na fé de vocês, é para falar comigo, vai lá no meu privado, irmão Leandro, aquela palavra que tu falou, aquela palavra foi assim, assim, assado, não é isso. Não pode atrapalhar aí
entendeu? Poxa, você está fazendo live, está com a responsabilidade, está ajudando, não faz isso não. Irmãos, é válido. É válido. O que não pode acontecer é ter gente no nosso grupo e nós pegamos os grupos, a maioria dos grupos, Iau e Yausha, né? Vários grupos aí, coisa linda, pelo menos no título. Porque vai lá e coloca, não é Iau, o nome não é esse, que não sei o que, e eles não fazem nada. Quem é o responsável pelo grupo? Se eu sou responsável, eu e minha esposa somos responsáveis por administrar um grupo. Lá nós não falamos nada de política e nem deixamos coisa ao contrário entrar, por quê? Para não confundir quem já está. Não porque a pessoa tem incapacidade intelectual, dificuldade de aprendizado, nada disso. É para não trazer confusão. Sambalat Tobia, falamos semana passada, não trouxe confusão? Não tentou fazer isso? Não escreveu carta para governador do outro lado do Eufrates para poder caguetar o que Neemias estava fazendo? É a mesma coisa, irmãos. Já foi mais do que provado, a arqueologia, muitas coisas provando aí que o nome é Iau, não tem para onde correr, né? Inclusive agora essa semana eu estava fazendo um estudo particular, eu vi que o nome do Eterno não é tetragrama, ele é trigrama no paleo-hebraico, no aramaico. Falei, então eu vou usar assim daqui para frente, não vou escrever mais com H mudo no final, vou escrever só com 3 letras. Não estou fazendo errado, é uma coisa que eu aprendi, meu coração teve paz em relação a isso, falei, poxa, vou seguir isso aí, sabe? Aí tem lá os irmãos postando nos grupos de Iau e acho que tem uma penca, né? Tem um monte, não é faltar com respeito, mas aí vai lá e posta o culto religioso, cantando o hino a Jesus. Aleluia, eu não sei, irmãos, que espírito é esse? Não pode ter confusão no meio dos irmãos. O salmista Davi não falou lá em Salmos para orar pela paz em El Shalom? Então, irmãos, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Que nós temos irmãos que estão descobrindo a verdade agora, já sabem que o nome é Iau e Yausha, mas como caminhar dessa forma? Que é difícil, é complicado. Porque vai no almoço na casa dos parentes, na casa dos pais, chega lá e estão toda hora falando nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Aí, irmão, aí a pessoa, né, que se converteu agora a Iau e Yausha, né, vai falar assim, mãe, não é esse nome aí não, o nome verdadeiro é esse. Acaba o mundo. Mas sempre foi assim que nós aprendemos e assim que vai ser. Eu não tô aqui, eu não quero saber dessas histórias. Não é assim? Na minha casa não fala isso. Arrebenta com a gente. Principalmente novo convertido. Olha o perigo aí. Aí eles vão lá no grupo para aprender mais. Aí vê um irmãozinho cantando no microfone o hino da harpa cristã no nome de Jesus, que o irmão colocou lá e o administrador não teve a capacidade de conversar com a pessoa. Olha só, esse grupo aqui é dos nomes verdadeiros. Se você tem interesse de aprender as escrituras, o nome verdadeiro, a gente está aqui para te ensinar. Mas, se você não quer sair do sistema religioso, aqui também, infelizmente, você não vai poder ficar. Você não está fazendo acepção, irmão. Nós somos separados. Pô, eu estou errado, porque a minha escritura, as que eu tenho aqui, todas elas falam que eu tenho que andar com quem fala a mesma língua que eu. Eu tenho que caminhar com quem fala a mesma língua, a mesma visão. Nós não temos a visão do reino. Não foi revelado através do irmão Romilson os nomes sagrados? Nós aprendemos através do irmão Romilson que para a igreja, a congregação restaurada, o nome faz a diferença. E a partir daí, nós recebemos essa mensagem e falamos, opa, entendemos o nome do Altíssimo, o nome do seu Filho, o nome dos profetas foram alterados. Claro que nós não temos acesso a todos os nomes dos profetas, pelo menos alguns de nós, né, não tem acesso, mas a gente está buscando, está aprendendo. O que nós vamos fazer, irmãos? Vamos começar a estudar, trazer isso para dentro da nossa casa, nosso ambiente familiar. Familiar é essa que a gente constitui, porque os parentes a gente sabe que é mais difícil. Tá a irmã Elô aí que sofre muito com relação a isso, ela já falou aí, né? Então a gente luta contra isso. Olha só o problema que a gente acaba enfrentando. Nós, Eldins, lutamos contra as investidas do inimigo na nossa vida, que tem que ter, é necessário, senão nem para diabo ele presta, né? Tem que se levantar.
Aí nós já temos o problema de os nossos amigos se afastarem de nós porque nós falamos para ele que o nome não é esse, o nome verdadeiro é Yahweh Yahushua. Eles vão lá e começam. Ensina coisa errada, ensina coisa proibida, ensina judaísmo, ensina isso, e eles vêm. Aí o outro chamou a gente de louco, a gente já tem esses problemas. Porque quando a gente estava lá no nome de Jesus, junto com os irmãos lá, a gente não tinha problema, irmão. Chegava lá, todo mundo abraçava, estava bonito, cantava 3 hinos, uma oração uma ou outra, tinha oportunidade, lia um textozinho bíblico e ia embora para casa, tá bonito. Na quarta-feira estamos aí, no nome pá. E agora, irmãos? Agora nós temos que dormir dessa forma, acordar dessa forma e passar o dia inteiro, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, onde for, viajando para o trabalho, voltando, só pensando em Yahweh Yahushua o tempo todo para que a gente não caia. Ainda me vai os irmãos Yaldim dos grupos aí e permite esse tipo de coisa. Aí fica difícil. Mas sabe um negócio que eu vejo? Algumas postagens da mensagem de Yahweh Yahushua que alguns irmãos postam, eles vão lá e reprovam. Mas esse tipo de coisa que traz confusão, eles não reprovam. Então, eu não sei o que está acontecendo. Não é em um grupo só fazem isso em vários grupos, não é em um só, né? Então, não mando ninguém sair de grupo nenhum, porque eu não estou aqui para mandar, eu sou responsável pela minha casa aqui, minha esposa e meus filhos, eu, Leandro, sou responsável por eles. Por vocês, a minha responsabilidade é transmitir, auxiliar na palavra, em oração. Se tiver condição de fazer uma doação, o Eterno abençoando, alguém precisa, entra em contato, a gente vai lá e doa, né? A gente ajuda, porque essa é a obra, isso é a obra. Mas cada um dá conta de si. Porque hoje, aos meus 44 anos, aos 13 de caminhada, nem tudo que é posto na mesa eu como. Queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Vamos lá em Atos 17. Capítulo 24. Olha só que coisa linda, irmãos. Olha só que texto maravilhoso. Atos capítulo 17, verso 24 diz assim: O Altíssimo que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Criador dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que beleza. Em algumas traduções fala templos no plural. Olha que maravilha. Já falou que ele não habita. Aí o texto de Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não incorra sobre você o mesmo castigo que vier sobre ela. Irmãos, é maravilhoso demais a Escritura. Aí diz: e nem é servido por mãos humanas. Poxa, eu não aguento. E aí, irmãos? Se o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas e não é servido por ela, para que botar um mármore dentro do banheiro? Me explica? Complicado, né? Para que colocar porcelanato dentro do templo, pseudo-templo aí, que o Eterno não liga para isso? Irmão, para que gastar dinheiro com púlpito caríssimo, com as luzinhas, cheio de coisinha? Irmãos, isso não é servir. Isso é encher ego. Porque a desculpa que os irmãos têm é para o Criador tem que dar o melhor. Ué, irmãos, não entendi. O melhor que eu posso dar para o meu Criador, o meu Yahweh, é a minha obediência. Aleluia. Sabe? Irmão, eu sei. Puro luxo. A minha obediência, a minha oração, o meu compromisso de orar. O melhor que eu posso dar para o Eterno de mim é o meu compromisso com a Escritura, em viver para poder estar passando para os irmãos. Irmãos, não dá. Aí, irmãos, isso aí eu falo para vocês meditarem a respeito disso. Para ser que nem eles, não seja. Porque no nosso meio, os irmãos estão agindo da mesma forma. Alguns, não são todos, irmãos, tá? Eu não estou generalizando aqui, tá, irmãos? Porque no meio dos 12 apóstolos tinha um atribulado, né? Tinha um que
foi tomado pelo diabo, cometeu a loucura de trair o Mashiach e depois ainda se matar ainda, sabendo que o Mashiach, quando partiu o pão, entregou na mão dele e falou: um de vocês vai me trair. Os caras falaram: quem é, quem é, quem é? Aí o texto fala, se não me engano, no livro de Lucas, aquele que eu der o pão. Quem pegou o pão? Molhou o pão e deu, Judas pegou. Então, né, é um negócio complicado. Então, no meio dos Yaldins, vai ter as pessoas que têm uma influência ruim. Vai ter, assim como tem no sistema religioso, que a gente vê mais aí, ainda mais agora, depois do evangelho de fariseu, o pau quebrou, né? Vamos dizer assim, o negócio ficou difícil. Começou a dar em Chico o couro, né? E aí as coisas ficou mais apertada. E agora está todo mundo falando disso. As denominações estão falando disso. Estão preocupados, porque as ovelhas vão ouvir, as ovelhas dos homens, vão ouvir isso daí e vão entender que não são ovelhas dos homens, são ovelhas do Altíssimo, e vão começar a sair de cantinho. Só que eles vão fazer o quê? O que eles vão fazer? Não tem um entendimento do que é ser uma igreja, mas sabe o que é frequentar um culto. Não tem entendimento do que é viver a palavra, mas recebe a oportunidade para poder falar uma palavra. Não tem o discernimento para ter uma vida santa na presença de Yahweh, mas quando está lá dentro, é o mais santo do mundo. Sabe? Não tem o entendimento do amor, mas quando está lá reunido com os irmãos, ama pra caramba, porque está ali frequentando, está ali junto. Não é como alguns de nós, que vive todo mundo longe, mas está sempre se comunicando, está sempre mandando um shalom como está precisando de alguma coisa, né? Porque também está acontecendo muita coisa estranha, irmãos, porque quando estava lá, a maioria de nós estava lá, não falhava no dízimo, estava lá, não interessava, tinha que cumprir a palavra. Mas hoje não foi liberto do sistema religioso, mas ficou subindo. Não entra em contato com o irmão e pergunta: está precisando de alguma coisa, irmão? Se precisar, fala comigo que eu vou ver o que eu posso te ajudar. Porque é assim, porque nas lives aqui eu sempre falo: irmão, me ajuda em oração, porque eu estou orando por vocês. A situação não está boa e a gente está lutando. Todos nós estamos e a gente ora para que as coisas venham melhorar e tenha força. Mas nós não precisamos disso. Hoje a gente só precisa do WhatsApp, não é verdade? Para entrar em contato. O Messenger lá, para mandar mensagem. Não foi assim que eu tive acesso à irmã Vera, que para pedindo oração em particular, a gente foi lá em orou, deu continuidade na oração. Lá ela foi lá e ó, irmão, olha que benção que aconteceu. Caramba, que maravilha, irmãos, isso me alegra. Eu fico tão feliz quando o irmão dá testemunho de que algo extraordinário aconteceu na vida dele. Eu fico tão feliz quando alguém fala assim: irmãos, olha, eu estava perdido, mas depois que eu ouvi o Francisco, depois que eu ouvi a palavra de Yahweh Yahshua, minha vida mudou. Ele está aí no meio de vocês. Não sou eu que vou mudar a vida de ninguém, mas se o astro eterno está em mim, ele vai me usar para ajudar vocês e vice-versa. Não é verdade? Então tudo que eu faço, eu não faço por mim, eu faço pelo eterno. Voltando ao texto. O Altíssimo fez o mundo todo e que nele existe. Sendo ele o Criador dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido pelas mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. A própria Bíblia está falando, a própria Escritura está falando que o Eterno não precisa de nada que a gente tem para dar para ele fisicamente. Ele só precisa da nossa fidelidade, só precisa do nosso tempo para ele. A irmã Elô colocou aqui que seja feita a vontade do Altíssimo na minha vida. Eis-me aqui. É a palavra certa para mim e para você hoje. Aleluia. Oh, que maravilha. Eis-me aqui. Para que se cumpra na minha, na sua vida, a vontade dele. A sua vontade não é nada, mas a vontade dele é tudo. Se cumpra ela. Que diminua nós, irmãos, temos de diminuir. Para que o aleluia cresça cada vez mais. E olha que ele nem precisa, mas ele quer me usar. Aleluia. Ele quer te usar. Ele quer fazer diferença na vida de alguém através da sua vida. É o desejo dele. E o texto vai dizer: pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais.
De um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Irmãos, olha que maravilha. Aleluia, que maravilha, irmãos. Isso muito me alegra. Para buscarem o Iau, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E aí? Quem é você? O que você acha que você é? Irmão, que alguns graças a Iau, hoje entenderam qual é a sua função e aceitaram a sua identidade. Mas tem alguns ainda que não. Tem uns ainda que estão causando confusão no corpo do Mashiach. Tem alguns ainda que estão trazendo palavras contrárias daquilo que a Escritura diz. Tem uns que se intitulam ser mensageiro e nem foram chamados para trazer mensagem nenhuma. Tem que tomar muito cuidado. Porque o mensageiro, quem recebe o chamado para trazer mensagem, irmão, ele se preocupa com quem aprende com ele. Ele entra em contato para saber como é que tá. Como é que tá aí? Os irmãos estão te ouvindo? Os irmãos estão chegando até você? Os irmãos estão entrando em contato contigo? O que você tem passado para ele? Vamos ver se está em conformidade, aleluia, com aquilo que o Eterno me deu para poder passar para vocês aí. Porque se estiver fora, a gente vai tratar para você aprender. Mas se tiver o Espírito do Eterno, o Ruach Kadosh estiver já usando você, né, da forma que ele quer, eu estou tranquilo. Vou dar só uma passada para saber como é que estão as coisas. Pô, irmão, não foi o que o apóstolo Shaul fez? Tomem cuidado. É só isso que o irmão Leandro pede. E o irmão Leandro, porventura, se errar, vai lá no meu privado, lá no Message, fala comigo. Não é proibido? Fala, irmão, aquela palavra ali, ó, você começou bem, mas quando chegou aqui, você colocou coisa tua, porque isso não é do Espírito, não é do Eterno. Essa palavra aí, irmãos, eu vou me corrigir. Eu tenho prazer de fazer na live me corrigir sobre uma palavra que eu falei. Eu não tenho problema nenhum com isso. Vamos lá. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro ou a pedras trabalhados pela arte e imaginação do homem. O Altíssimo não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele ordena todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Oi, irmão. Aí, se alguém que diz que saiu fora do sistema religioso, presta atenção que essa palavra é forte, mas está montando lugares ditos casas de oração. Eu não estou falando para A nem para B, eu estou falando para quem entende isso dessa forma, tá? Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, é a Escritura que está dizendo. Vai lá e convida os irmãos para frequentar os cultos nos dias ali, presta atenção, com os mesmos, como se diz, as mesmas liturgias. A Escritura está chamando você, varão, que está com essa prática aí, você, minha irmã, que está com essa prática aí, a se arrepender, porque ele diz que o Altíssimo não vai levar em consideração o tempo da ignorância, quando você estava lá dentro do sistema, mas a partir do momento que você recebeu a verdade, Yahusha, e a partir de Yahusha você conheceu a Yahweh, recebeu a mensagem de Yahweh no seu coração pelo seu filho Yahusha, e começou a viver isso, você não pode voltar atrás não. Porque está dizendo aqui que o Altíssimo, que não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e prata ou pedra trabalhado pelas mãos, pela arte e imaginação do homem. Pedra. Não tá, já determinou. Aqui não, nessa aqui não tem pedra preciosa, não sei na de vocês. Aqui está pedra. Então eu trago a responsabilidade para o edifício, é estrutural. Não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, os anos que você passou lá no cativeiro da Babilônia. O Altíssimo não quer saber disso aí não. Passou, ficou para trás, acabou.
Mas, a partir de agora, ele diz assim, mas agora ele ordena, aí, já acabou, já quebrou no meio, a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Yahweh estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu Yahweh. Então, irmãos, eu sei que alguns de vocês conhecem Aldim, que gosta de estar lá, não fala que é Aldim, mas gosta de frequentar a denominação. Apresenta esse texto para ele. Se ele te ouve, se ele te procura para aprender alguma coisa, meu amado, minha amada irmã, mostra, apresenta para ele, para sair fora disso. Mas não é você que vai dizer, sai daí que está errado, não. Ora, faz abstinência, tá? Se prepara para levar esse alimento sólido para esse irmãozinho, para essa irmãzinha, tá? Porque se ele diz aqui fora que conhece o nome Yahweh Yahshua, mas ele está lá dentro, frequentando a denominação, aí complica, né? Segundo a Escritura, Yahshua vai julgar. E não vai ser bom, porque ele diz, julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu a certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa é a palavra de hoje, irmãos. E agora? Sabe, irmãos, eu fico muito triste quando eu faço parte de um grupo, né, aí no Facebook, que os irmãos colocam essas coisas aí. Eu fico triste. Porque o irmãozinho que está lá cantando o hino a Jesus lá, ele é ignorante, está feliz, está alegre. Não posso dizer que ele é uma ovelha, que ele não é, que ele é um endemoniado, que ele... eu não posso falar nada disso. Mas, como não faz parte do... eu não sou administrador de grupo, eu não vou lá para repreender o irmão, conversar com ele. Mas se de repente algum de vocês estão participando aí, né, e essa mensagem vai ser compartilhada em grupos, e receber essa mensagem, tenha um pouco mais de carinho, de cuidado com teus irmãos. Não causa confusão na mente deles não, que vocês vão pagar um preço muito caro, irmão. O Altíssimo, ele não vem julgar somente o pecador, não. Ele também vem trazer a justiça para o próprio justo. Porque o homem justo, ele vai sempre ficar do lado do justo. Agora, aquele que pratica iniquidade, o justo vai estar do lado do justo perfeito, para a justiça, para que seja feita a justiça do Eterno. Sabe, irmãos? Então, poxa, aí os irmãos aí, vai lá e acessa o meu grupo, pede para entrar, o irmão Leandro deixa, e aí começa aquele monte de coisa esquisita. Aí a irmã Vera fala assim, irmão Leandro, você não tinha falado que lá no grupo lá não podia entrar coisa de política e nem coisa de Jesus ou de Zeus? Porque o grupo é só para estudo da palavra, né? Para a gente compartilhar a mensagem entre nós, para a gente desenvolver, crescer como corpo do Mashiach. Aí, que coisa feia. Aí eu vou ter que ir lá, pegar a pessoa que está postando coisa estranha, conversar com ela no privado, de repente ser xingado, né? Sofrer uma calúnia, alguma coisa assim, e ter que excluir essa pessoa. Ô irmãos, se ensina ou não? Eu prego Yahshua, eu vivo Yahshua, sabe? O tempo todo, assim como a minha família aqui. Sabe? E quem vem na minha casa hoje está tendo cuidado danado para não falar Zeus, para não falar, né? Jesus, está tendo cuidado. Só um esbocadura aqui, que de vez em quando aparece, eu recebo lá no portão. Não deixo nem entrar para evitar isso. Porque eu tenho filhos. Porque eles já estão aí estudando essas coisas todas. Então escuta tudo isso. Mas se aqui em casa a doutrina é essa, eles vão sair daqui forte alimentados. Agora, se eu trago essa doutrina para dentro da minha casa, eu vou falar assim, ué, meu pai fala uma coisa, mas os outros ficam falando coisa e ele não fala nada. É a mesma coisa, irmãos. No meu entendimento, espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem de hoje. Você é templo. Você é templo. Não tem essa história dos outros dizer que a gente só é igreja quando está reunido, só é templo quando está reunido. Eu sozinho sou templo.
com a minha esposa pregando a palavra, eu sou templo. Eu lá fora, na calçada, trazendo a mensagem para quem precisa, eu sou templo. Tanto é que eu fui usado como templo do Ruach Kadosh por Francisco, e o Francisco teve a vida transformada e está conosco hoje. Tá? A palavra é tão maravilhosa que nós, quando nos reunimos para orar pela filha da irmã Vera, a distância, olha como é que nós somos templo e é maravilhoso. A filha dela se recuperou. Irmãos, tá aí. Eu não tenho muito o que falar a respeito disso. E acho que eu nem preciso, que os textos foram apresentados. Ainda tem mais alguns, eu só peguei esse daqui para não ficar muito longo, porque ultimamente a minha live tem ficado muito comprida. Peço perdão aos irmãos. Mas é assim que funciona. Quem é templo que o Eterno habita de verdade, ele faz a diferença na vida de alguém. O Eterno faz através de você. Agora, quem não é, lá tá vazia, vai ficar muitas das vezes iau, e não vai entender nada, não vai aprender nada, não vai viver nada e não vai mudar a vida de ninguém. Entregando profecia errada, falando um monte de troço esquisito aí. Então, não fala para vocês saírem. Não é comigo, isso é com vocês. É vocês que vão julgar a vida de vocês, porque é vocês que vão dar conta. Mas prestem atenção onde vocês estão, quem vocês estão, às vezes, compartilhando uma mensagem, tomem cuidado. Porque eu estou aprendendo isso também, irmãos. Eu estou com esse cuidado, por isso que eu estou falando para a gente ter. Porque não é o Leandro ter cuidado, mas nós, como corpo do Mashiach, devemos ter muito cuidado. A gente, como corpo, vai pegar uma faca afiada e vai passar a mão em cima do fio dela para se cortar? Eu vou machucar só a mão, mas é o corpo todo que vai sentir. Então, vamos ter muito cuidado, tá? E os administradores de grupo, prestem um pouco mais de atenção naquilo que está sendo postado. Vejam a mensagem, vejam as lives, vejam o que está sendo postado. Se for bom, se você julgar que é bom para o Eterno, para a edificação do corpo, permite, mas se não for, não deixa. E chama a pessoa para conversar. Explica para ela por que você não está deixando o vídeo, o post dela ser compartilhado, está no seu grupo, que ela tem que entender. Mas tem que conversar, no nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, meus irmãos? Quero agradecer aqui hoje conosco, no nome de Yahshua, a irmã Clarice Nascimento, a irmã Hélida, tá? O irmão Jerônimo. Tá bom, meus amados irmãos? A irmã Elô, né? Que a gente já tem como da família, a irmã Vera, o irmão Francisco, que está sendo discipulado aí para servir a Yahshua, uma potência contra o inimigo de nossas almas. Eu creio nisso, assim como os demais irmãos, tá? Agradeço a vocês. Irmão Fernando, boa noite, tá? Agradeço a presença de todos. Mas não esqueçam, o templo é você. O Ruach Kadosh habita em você. Yahweh quer usar você, tá? Para mudar a história do lugar, para mudar a história de uma vida, tá bom? Para transformar. Você tem que se permitir, aleluia, ser usado. Se permita, tá bom, meus amados irmãos? Eu vou estar orando para encerrar no nome de Yahshua, tá? Porque o irmão Leandro fala muito, tem que beber água, tá com o bico seco. Vamos orar. Ai, Yahweh, muito obrigado no nome de Yahshua por essa palavra hoje. Pai querido maravilhoso, muito obrigado pela presença. Pai querido, pela tua graça derramada sobre nós. Pai querido, eu te peço que no nome de Yahshua guarda, Pai querido, cada um dos teus filhos que estiveram conosco. Pai querido, não só aqui com o teu servo, mas com os seus filhos, ó Pai querido, que estão aí ensinando a palavra. Pai querido, especialmente aqueles que estão com a mesma visão. Pai querido, toma nas tuas mãos cada Ealdinho que participou hoje. Pai querido, cada irmão, Pai querido, que vai assistir essa live. Transforma, Pai querido, a vida deles de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Pai querido, peço que no nome de Yahshua nos dê a condição, Pai querido, de absorver a tua palavra, de vivê-la, para que nós possamos ensiná-la, Pai querido, em toda a sua essência. Pai querido, nos ajude a apresentar a tua pessoa, Yahweh, e também a pessoa do seu filho Yahshua para aqueles que necessitam. Nos capacita, Pai, de forma extraordinária, para que nós possamos ser usados para resgatar aquela ovelhinha que está suja de lama. Pai querido, nos instrua para que nós possamos resgatar aquela ovelha que está no cativeiro, na grande Babilônia. Pai querido, nós possamos ir lá com grande poder e autoridade, Pai querido, e trazer para debaixo, aleluia, das tuas asas. Pai querido, nos proteja, Pai querido, contra as investidas do inimigo de nossas almas, Pai querido, e se porventura tiver algum irmão, Pai querido, em nosso meio, que não está acontecendo nada de ruim com ele, só coisa boa, Pai querido, manifesta
a tua graça, Pai querido, a tua majestade para ele, porque o inimigo só atrapalha aquele que tem presença, aleluia. O inimigo só trabalha contra aquele que prega a verdade. O inimigo só se levanta contra a árvore que está dando fruto. Por isso eu te peço, Ayal, no nome de Alcha, manifesta um pouco mais do teu poder, da tua majestade sobre cada um de nós. Nos dê discernimento, entendimento, Pai, na sua escritura. Nos ensina a ler as pessoas para que nós possamos entender e saber como chegar até elas no nome de Alcha. Pai querido, é tudo isso que eu te peço nessa noite. Nos dê um final de semana abençoado em vossa presença e que a tua presença seja derramada, Pai querido, sobre a vida de cada um dos teus filhos e que a tua majestade resplandeça sobre a vida de cada um deles. É isso, Pai querido, que eu te peço e te agradeço, no nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Aleluia. Irmãos, muito obrigado. Tá? No próximo sábado nós estaremos aqui, tá? No nome de Yahshua Mashiach, no mesmo horário, trazendo uma mensagem de fé, tá? Uma mensagem de esperança, o entendimento da Escritura, para que nós, na unidade do Ruach Kadosh, possamos estar cada dia mais sendo preparados para tomar posse do reino, no nome de Yahshua Mashiach, tá? A grande probabilidade que seja agora em abril, mas se não for, meus irmãos, no nome de Yahshua, vamos continuar de pé, vamos continuar lutando até que esse dia chegue, tá? Vamos nos preparar para que sejamos levados quando acontecer, não importa o dia e não importa a hora. Shalom, fica na graça e na paz do Altíssimo.